é bom em todo o tempo. Estamos aqui hoje, como eu disse, com uma palavra, um testemunho, Atos 29. O pastor, o que é Atos 29? Atos 29 é a história da igreja continua. Atos dos Apóstolos é a história da igreja primitiva, e ela parou em Atos 28. Mas nós, movidos pelo Espírito Santo, somos Atos 29, a continuidade da igreja. E nós estamos aqui hoje para isso, para compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na vida do nosso irmão Joeber, que é coordenador aqui nessa casa. Quem pode dizer glória a Deus? E como eu disse aqui no começo dessa live, no começo desse maravilhoso encontro que nós temos aqui hoje, com o nosso coordenador Joeber, nosso filho dessa igreja, filho dessa casa, com a sua mãe Zilda, que é testemunha daquilo que Deus tem feito na vida deste homem. Eu vou fazer algumas perguntas para o Joeber, vou deixar ele falar tudo aquilo que Deus colocou no coração dele, tudo aquilo que Deus tem feito através da vida dele. Não se esqueça, compartilhe essa live, amém? Mas antes de nós falarmos alguma coisa, antes de nós começarmos essa entrevista e do Joeber falar do seu testemunho, eu quero orar com você, amém? Feche seus olhos, aonde você estiver, interceda pela vida do Joeber, interceda pelas nossas vidas, interceda por aquilo que Deus tem para fazer neste lugar, através dessa live, amém? Amigo Jesus, nós te adoramos neste lugar, te damos toda a glória, toda a honra e toda a majestade. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se estamos aqui é porque a sua graça tem nos sustentado de dia e de noite. Se chegamos até aqui, Pai, é porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. E obrigado por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, enche o coração do Joeber de graça, de entendimento e de entendimento, para que ele possa, através da sua vida, da sua história, nos edificar nessa noite. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. Quem pode aplaudir Jesus bem forte? Crie uma expectativa. Jesus vai falar ao seu coração. Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo milagres. Aleluias. Joeber, irmã Zilda, mãe do Joeber. Hoje tinha um pessoal aqui cortando os nossos cabelos como voluntários, e eles falaram para mim que escutaram a história do Alex, nosso obreiro aqui, e eles ficaram extremamente impactados, Joeber, com a história do Alex. Eu olhei para ele e disse assim: se você escutar a história de qualquer um que está aqui nesse ambiente, eu tenho certeza que você ficará extremamente impactado. E a sua história, Joeber, impactou a minha vida, impacta a minha vida. A sua história motiva o meu caminhar em Cristo. E hoje, depois de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 8 meses? 1 ano e 8 meses? 1 ano e 8 meses. Deus criou essa possibilidade de você estar falando para nós, falando para o Brasil, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas antes de você falar aquilo que Deus tem feito e como Deus fez, eu quero perguntar para você aqui, diante da dona Zilda, quem era o Joeber antes de conhecer Jesus? Essa pergunta que eu quero que você esclareça para todos nós. Quem era o Joeber? O que aconteceu na vida do Joeber? Quando que o Joeber começou a usar droga? O que a droga trouxe de malefícios para a sua vida, de coisas ruins para a sua vida? O que o diabo fez com a sua história antes de Jesus, Joeber? Fala um pouco para nós aí do seu coração, em nome de Jesus. Graça e paz e uma boa noite. Graça e paz, meu pastor Rodolfo. Bom, eu estou aqui com a minha mãe, né, Zilda. E assim, o meu nome é Joeber Ernesto da Silva. Sou natural de Cuiabá. Eu vim de lá para cá com 1 ano e 8 meses. Com meu pai e minha mãe. Meu pai hoje é falecido, Alfredo Ernesto da Silva. E devido a minhas amizades ali de infância, eu sou um menino que tive amigos de infância, que nós ia para o colégio, nós ia jogar bola, ia para a beirada de rio banhar, mas eu acabei desviando um pouco o caminho. Eu comecei a pegar um caminho meio errado. Eu
comecei a experimentar o cigarro, beber uma cerveja, e logo depois ali nas beiradas do rio tomando banho eu conheci a maconha. E uns amigos meus de infância, eles desviaram um pouco do caminho que eu estava tomando. E aí eu vim conhecer ali como todos, né, jovens gostam de balada. E eu conheci a Zump Dance em 97 para 98. E eu já estava... A Zump era uma boate. Era uma boate aqui na Dom Pedro ali. Era uma boate, tinha várias outras, mas eu quero fixar na Zump ali. E ali nós ia para ali divertir, e eu acabava me desviando para um caminho errado, pastor. Eu usava maconha, né? E depois eu conheci a Mela. O que é a Mela? Explica para nós. A Mela era tipo um gel que você ponhava na lata ali, riscava ela, e aí você queimava. Ela não era esta pasta base seca, ela era uma gosma. Como se fosse um crack líquido. Isso, em líquido. Essa era a Mela. E você tinha quantos anos nessa época, Joel? Nessa época eu tinha meus 17 para 18, porque aí que eu consegui entrar na Zump Dance, porque de menor não entrava, era Hollywood, né? Hollywood, aí depois veio ser Zump Dance. Faz tempo, hein, Joel? 99, né? 99, 98. E o que se desencadeou na sua vida, Joel? Oi? O que a droga desencadeou? O que aconteceu depois desse momento que você conheceu essa droga líquida, esse crack líquido, né? Então, aí assim, eu conheci a pasta base, né? Vim conhecer a pasta base. Esses meus amigos de infância deram uma afastada. Inclusive eu tenho um grupo agora que nós estamos todo mundo reunido de novo. E só que eles deram uma afastada de mim, porque eu estava pegando um caminho errado. E acabei me afundando aí nesse caminho errado. E nesse caminho mesmo, eu vim conhecer também a mãe dos meus filhos, que é a Tatiane. E eu vim ter 3 filhos com ela, forante a minha filha mais velha, que é a Andreina, né? E nisso daí eu conheci ela no Renilda. E mesmo ela sabendo que eu fazia algumas coisas erradas, ela firmou o pé ali que eu ia sair da droga, mas eu acabei não saindo, eu acabei me afundando mais, mesmo sendo uma pessoa trabalho em firmas, em fazenda, porque eu trabalhei em várias firmas aqui, trabalhei na Motoarte, trabalhei de mecânico de moto, trabalhei de servente, mas a droga, eu sempre estava envolvido na droga, eu sempre usava a pasta base, eu gastava o dinheiro com isso. Eu pagava o aluguel, resolvia algumas coisas, sobrava o dinheiro, eu ia lá e gastava na pasta base. A droga consumia tudo o seu salário? Consumia, e chegou um ponto que eu estava tirando dos meus filhos, e tirando da minha esposa também. O sustento deles? A minha ex, isso, o sustento dele, pastor. E aí ela me levou, eu fui em várias igrejas aqui em Rondonópolis. Só que quando a gente é levado, não da vontade da gente, a gente não firma. Porque a droga, ela é um laço, é muito forte. Para você entender o que a droga é, o crack o prazer que ele proporciona, ele é 7.000 vezes mais prazeroso que um orgasmo. E ele vai consumindo a vida das pessoas, como ele fez com a vida do Joelber. Pode continuar, filho. Eu sei que o que a droga proporcionou depois disso foi cada vez mais afundar você, e eu quero que você fale sobre isso. Então, aí você perdeu sua família. A minha ex-esposa, ela tentou, batalhou aí durante mais ou menos uns 8 anos comigo. Eu acho que não chega a 8 anos, mas uns 7.
tentou, mas aí não conseguiu e ela acabou perdendo as forças. Inclusive, em 2011, eu me afundei grandemente. Eu trabalhava numa fazenda que saída para... Primeiro era na fazenda que saída para Cuiabá, do finado Paraná, seu Paraná, do Gerson. E depois nós fomos para saída para Guiratinga trabalhar na fazenda do seu Roberto. E chegando lá eu vim, comprei uma moto lá e vim para cá, e aí que eu me afundei. Eu vendi a moto, parei na Rua H, muitos conhecem aí a famosa Rua H, na Vila Jardim, aonde a minha família todinha ia de carro, ia 10 carros, umas 15 motos atrás de mim. E os meninos lá que vendiam droga ponharam a minha família para sair, porque tava tirando o lucro e como que se diz? A correria deles, né? Isso. E aí ponharam eu para andar também. E a minha família falou para minha mãe: olha, Zilda, eu não vou mais, atrás do Joéber. A minha mãe falou: ele é meu filho, aonde o meu filho tiver eu vou. Aleluia. Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Aleluia. O amor de mãe é impressionante, né? E aí eu saí meio assim, sabe? Porque a droga, ela acaba segurando. Mesmo a gente sentindo a vontade de voltar para casa, a gente não tem força. E eu saí destordoado de lá e vim parar aqui na antiga rodoviária. Na antiga rodoviária, 2011. Eu conheci a antiga rodoviária em 2011. Na época de muitos finados que teve aqui nessa rua. E em 2011, pela primeira vez, eu não tinha Bibitel. Acabou o dinheiro e eu só roubava dentro de casa. E minha mãe sempre falava para mim: enquanto você estiver roubando de mim, você não vai preso. Você roubava da sua mãe para usar droga? Eu roubava da minha mãe, eu roubava da minha casa, eu roubava nos meus vizinhos, eu roubava. Era incontrolável o desejo. Eu não tinha mais confiança de ninguém. Aonde eu ia, tinha que ter alguém atrás de mim. Se eu entrasse na casa da minha mãe, nem entrar eu não entrava, porque era trancado. Ela não tinha confiança de deixar a casa, porque senão eu levava tudo. Até para mim no banheiro, tinha que bater no banheiro, porque senão sumia tudo. E aí você estava falando de 2011, da Bibitel. Oi? Estava falando de 2011. Isso. 2011 eu cheguei na rodoviária e conheci aqui Canaã. Só que eu não descia aqui para baixo, eu ficava só lá para riba. E aí Canaã é uma região aqui em Rondonópolis onde a droga é onde é a nossa igreja hoje. Isso. E eu não vinha para cá, eu ficava lá, porque naquela época não era qualquer um como hoje que desce. Aqui desce, entra qualquer um. Antigamente não era qualquer um que descia. Era perigoso. Era, porque era o tempo de olho por olho, dente por dente. Hoje em dia tem a família, esse comando. Então, antigamente não tinha isso. Antigamente era eu que resolvia com o senhor. Era na faca, era na paulada, era bagulho louco mesmo. Então, para descer aqui para baixo, o cara tinha que pensar 2 ou 3 vezes, E eu me deparei lá em cima, acabou o dinheiro, eu não voltava na minha mãe, nem na minha casa, e eu decidi roubar. Depois de com 28 anos, eu decidi roubar. E aí eu comecei a roubar e fui preso pela primeira vez em 2011 com 28 anos. 28 anos eu conheci o Cadeão. Eu conheci a Mata Grande. Primeiramente o anexo era aqui nas mulheres, na feminina. Mas na minha época, quando eu já conheci no Cadeão. Quando a gente entra naquele corredor e todo mundo entra para morrer, falar pro senhor, eu tremi na base. Mas mesmo assim, eu entrei lá e essa minha ex
ela veio da fazenda, né? Ela me acompanhou na cadeia. Eu passei nessa faixa, eu passei 5 anos nessa Mata Grande. 2 anos eu passei no vai e vem, 5-5. 5-5 é como se diz na palavra nossa, é fofo para sair. Então vai e vem, o juiz pega e dá uma martelada de 2 anos em mim. Nesse tempo que você foi e voltou, foi o tempo que você disse que morou 9 anos aqui na porta da igreja? Isso. Aí foi na época que eu conheci aqui para baixo, foi na época que eu usei droga aqui tudinho, nessa rua, só não aqui dentro, mas ao redor aqui, lá embaixo, conheci lá embaixo. Eu subia, eu descia, eu comecei a pegar conhecimento, comecei a ser um gurizinho de correria, mas eu nunca vendi droga, eu roubava para fumar mesmo. Então, Joeber, a conclusão que eu posso chegar, e se eu estiver errado, você pode falar comigo, que a droga, o crack, a pasta básica, acabou com tudo na sua vida. Fez você perder sua esposa, a credibilidade com a sua mãe, com seus parentes, te levou para a cadeia, te fez morar na rua. Se você puder resumir, Joeber antes de Jesus, na droga, na vida que o diabo tinha para você, foi destruição, é isso? Isso, pastor, destruição. Para andar um pouquinho a minha história aqui, né? Para o senhor ver como é que foi tão grande a destruição, porque dentro da cadeia, em 2013, essa minha ex, ela me largou e arrumou outra pessoa. E isso me odiou por dentro, mas mesmo assim eu vim para cá, eu cheguei de ver uma pessoa morrer aqui embaixo, aqui, ser estrangulada no pescoço, ficar só o corpo para um lado e a cabeça para o outro. E isso me tordoou a cabeça, porque eu nunca tinha visto ninguém morrer, ainda mais na minha frente. Eu saí louco correndo, fui parar no anel viário, liguei para minha mãe na saída aqui para Pochorel, naquele posto Shell ali, acho que é Shell. Liguei para minha mãe falou: meu filho, onde você tá que eu vou te buscar? E eu falei para ela: eu tô no anel viário, tô indo para casa da minha irmã. Dobrei o anel viário para ir para casa da minha irmã no Cidade de Deus. E a minha mãe me encontrou lá, agora no Tropical. E aí ela me mandou para Cuiabá. Na loucura eu achei que os caras iam me matar também, mas na loucura, mas não tinha nada a ver comigo. E aí me mandou para Cuiabá em 2014, na Copa. Eu passei 3 meses lá com meu avô Crispim, pai do meu pai. E depois desses 3 meses, meu avô falou para mim: você está pronto para ir visitar seus filhos? E eu vim para visitar meus filhos. Quando chegou na Fernando Correia, eu falando com a minha mãe por telefone, menti novamente, porque eu era o cara que mentia demais. Acreditava na sua mentira. Eu era o filho, né, do diabo. Eu mentia mesmo. E aí eu desliguei o telefone. O cara do ônibus falou bem assim para mim: filho, eu vou deixar você na porta da casa da sua mãe, né? E eu falei: não, é aqui mesmo, eu já sou grande, eu conheço o caminho e eu vou de a pé. E eu fui. Só que aí eu vim de novo pra cá. Só que dessa vez eu fui para um terreno aqui embaixo, que é o 7 Copa. Usar droga. Dentro da Canaã, no 7 Copa aqui embaixo, usar droga. E ali eu comecei a gastar o dinheiro que eu tinha, acabou o dinheiro. E de vez de eu ir para minha casa, não, eu fui pro Rio Vermelho Vivo, ali aonde faziam uns encontros, e tem quadra de bola, skate, mas só que nessa época quase ninguém ia lá, porque era usado pelos drogados, noiados, como eu era. E aí eu acabei morando por um certo tempo debaixo da escadaria, tinha um buraco e eu morei ali debaixo daquele buraco. Muitos antigos aí lembram deste buraco, eu dormi ali. Esse para você foi o fundo do poço. O fundo do poço, porque na verdade ainda não tinha chegado ainda no fundo, né? Mas já estava bem fundo.
E uma menina me conheceu ali usando droga, que é mais conhecida, posso falar o nome? Não é bom, né? Você tá falando da sua história, né? Tá. E aí eu conheci uma menina, né? Conheci uma menina e essa menina acabou me levando para a casa dela, que é um fumódromo também. E o irmão dela, que está aqui, né? Sempre passa na igreja, me vê, me cumprimenta, tá muito feliz com a, né? E uma hora ele vai vir. Ele falou está aqui porque a nossa igreja aqui em Rondonópolis, ela é no lugar da onde as pessoas usam droga. Deus nos estabeleceu como luz no meio das trevas, aonde nós temos restaurante comunitário, aonde nós pregamos todos os dias para eles, aonde nós temos uma casa de apoio, uma escola, e caminhamos para a casa de operação, onde é a nossa igreja, né? Então, assim, para que você entenda um pouco, você que vai escutar, eu creio que essa palavra vai chegar em vários lugares do Brasil, né? Então, para que você entenda melhor, quando ele fala aqui, é porque nós estamos aqui dentro da igreja, mas lá do outro lado da rua tem pessoas usando droga. E aqui dentro tem uma turma que está aqui nos assistindo, que já está no processo de recuperação, para a glória de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? E aí, Joeber? Então, e eu fui para a casa dela, e ali era um fumódromo, e nas casas dos lados eram os traficantes. Então, ficou mais fácil ainda para usar mais droga. E isso passou mais 3 meses, do tempo do João Gomes, o Marretinha. Minha mãe me punhou uma foto, e todo mundo viu e ligou para minha mãe, aqui de dentro da Canaã mesmo, ligou para minha mãe e falou: Joeb está aqui nessa casa. A sua mãe colocou uma foto no programa João Gomes. No João Gomes, Baixar do Marretinha. Essa mãe é apaixonada, hein? É um programa de televisão que tinha aqui, João Gomes. A mãe dele colocou a foto e acharam o indivíduo humilhante. Isso. Nessa época eu odiava o João Gomes, mas hoje em dia eu agradeço ele. E minha mãe veio de carro e entrou, e eu estava usando droga lá, e todo mundo para nessa hora, né? Não esconde, mas para. E aí ela acabou me vendo e me chamou, e eu não saí dessa casa. Minha mãe falou: não, eu vou buscar uma pessoa dentro do carro. E foi. Quando ela foi, ela já veio com a minha filha. Eu sempre falei que ela tinha 5 anos, mas eu fui fazer as contas, 8 anos de idade ela tinha nessa época. Ela tinha 5 na cadeia da Mata Grande, 2011. Mas nessa época ela já estava com seus 8 anos. E ela morava comigo. Ela, na separação, ela ficou comigo. Mesmo sabendo do erro do pai, ela ficou comigo. Ela foi a única filha que ficou comigo, porque os outros eram menor. E ela mesmo assim ficou. E quando ela chegou me chamando, por isso que eu falo em alguns testemunhos meus que eu troquei a minha filha por droga. Mas é assim, porque eu preferi ficar na droga usando do que ir embora com a minha filha de 8 anos, que chamou assim: pai, vamos embora para casa, pai. E aquilo dali, mesmo eu usando droga, eu não, sabe, eu fiquei, pastor, usando droga. E aquilo dali machucou grandemente o coração da minha filha Ashley. E ela foi embora, mas minha mãe. E eu continuei usando droga. Eu continuei usando droga. Meu Deus. Aleluia. Jesus é bom, igreja. No final você vai escutar a história dessa filha dele agora. E você vai ver o tanto que Deus é poderoso. Aleluia. Joeber, nós entendemos o que a droga fez na sua vida. Nós entendemos o que... eu sei que você foi preso depois, né? E eu quero te fazer uma nova pergunta agora, Joeber, para que você possa responder para nós. Amém? Como e onde você encontrou Jesus para que a sua vida começasse esse processo de restauração que você vive hoje e que nós vamos falar sobre ele também? Como que foi essa história? Onde você estava? Da onde você saiu? Como que você encontrou o caminho que tem te libertado todos os dias? Fala para nós um pouco. Bom, do jeito que eu estou falando e as perguntas tá vindo, tá dando certinho, porque nós nem combinou. Mas assim, depois disso daí, eu quebrei meu pé uma vez e caí e quebrei meu pé. E então, por crime, a gente só
pro crime, ou eu nem era lá assim bandido, mas eu roubava para mim fumar, então eu roubava grande. E aí quando quebrou meu pé, eu não dava mais lucro. E aí eles começaram a me tirar a boca de espera, isso e aquilo. E aí eu fui fazer um furto e voltei de novo para Mata Grande. Voltei de novo. Foi preso novamente. Novamente. E aí eu fiquei novamente no raio 2, né? Eu passei, conheci o raio 2. Só que eu nunca quis ser obreiro. E eu fui... Raio 2 é o do Evangelho. Raio 2 é Evangelho. E aí eu passei por lá. Só que antes de eu ir preso, a esposa do meu sobrinho, que é a Andreina, e mais pra frente eu vou falar, ela é a minha filha, mas só que ela não sabia nem eu. E ela vinha atrás de mim, só que eu fui preso novamente. E quando eu saí da Mata Grande pra cá, mesmo assim eu quis usar droga novamente. E minha mãe já tinha me internado uma vez, né, compulsoriamente, mas eu não quis ficar. E dessa vez eu saindo, todo mundo, na hora que eu tinha dinheiro, gastou meu dinheiro, mas acabou, começaram a me xingar, começaram a falar de novo, boca de espera. E os meninos que me conhecem aí de baixo aqui, eles pediram para me roubar, né, porque eu dava muito lucro. Mas só que aí eu falei que eu não ia roubar. E quando deu 3 horas da manhã, eu dormi na rua, né? Eu já cheguei de comer do lixo para não ir embora para casa. Eu não tinha confiança, todo lugar que eu ia, os outros, né? Como eu falei. E essa história de comer no lixo, semana passada a gente foi comer aqui na feira, eu e ele junto, porque o Joéber é meu filho hoje. E a gente sentou para comer um sobá, primeira vez que ele comia um sobá. E ele olhou para mim emocionado, aquilo mexeu comigo. Ele disse assim: pastor, eu vim aqui na feira para comer do lixo. E hoje eu estou vindo aqui, sentado na mesa, com dignidade, podendo comer uma comida gostosa. E agora ele tem uma obrigação com o pai dele. Toda sexta-feira ele tem que pagar um sobá para mim lá na feira. Aleluias. Eita Deus, mano. 3 horas, se você quiser ir, ele tá com a grana. Então, é isso aí, pastor. Eu, mesmo tendo a minha família, mesmo morando aqui em Rondonópolis, 36 anos, eu não ia. Eu corria da minha família e eu mexia no lixo. Por quê? Eu era assim e eu sei que muitos são assim. Mesmo ganhando algo, a gente vai lá e troca para usar. Porque dá... usar droga. Isso, dá fome... Entendeu? Mas só que na hora que pegava, acabava a fome para usar a droga. É uma coisa muito louca, pastor. E eu falei para Deus: Deus, eu vou em 2 lugares manguear. E eu nunca soube manguear. Eu achava melhor roubar mesmo. Manguear é pedir. Isso. Eu nunca soube pedir, nem manguear. Eu achava melhor roubar mesmo. Chegar, meter a mão na cinta e falar: passa tudo. Eu cansei de fazer isso, entrar na loja sozinho, falar que eu estava com mais gente lá fora e nada, não tinha ninguém, era só eu mesmo. Sabe, pastor, eu já cheguei de ponhar um policial que estava sem arma, entendeu? Para trás, entendeu? Eu já cheguei, mas o tempo de eu morrer, porque se esse policial tivesse armado, tadinho de mim. Mas como que você encontrou Jesus? É isso que eu tô querendo ouvir agora. Então, eu saí e falei para Deus: Deus, eu vou em 2 lugares. Mesmo errado, eu conversava com Deus. Eu não sei, né? Acho que por isso que Deus teve misericórdia de mim. E aí eu fui nesses 2 lugares, só que estava fechado e não tinha ninguém na rua. Engraçado, não achei ninguém na rua. 5:30 da manhã, ninguém na rua. Fernando Correia, nem um carro. E eu fui nesse primeiro lugar, não achei aberto. Fui no segundo, não achei aberto. E eu voltando na Fernando Correia, na frente do Baratão Ferromar. Na frente do Baratão Ferromar, eu ergui a mão para riba. Eu ergui a mão para riba e falei para Deus: Deus, a partir de hoje, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo mais. Aleluia. Vou procurar uma clínica.
e abaixei a visão. Quando eu abaixei a visão, que eu cheguei no semáforo para virar, começou a passar ônibus um atrás do outro, carro, moto, tudo, não tinha ninguém na rua. E eu virei para ir, e o meu sentido, eu ia vir na Casa Esperança, e realmente eu vim. Só que antes de eu chegar, eu encontrei porque tem dois, é o Mãozinha, sem ser o Bracinho é o que teve aqui, o Mãozinha, o conhecido Mãozinha. Ele passou por mim com a bicicleta, a mão fechada, e parou. Joeb, opa, vamos fumar. Ele mora 2 quadras, uma casa 2 quadras ali. E aí ele, altas pedras assim, vamos fumar aí. Eu falei, não, a partir de hoje eu não fumo mais. Ele falou Amém. Ele falou bem assim para mim, vai com Deus, né? E eu falei, fica com ele, mas a partir de hoje eu não fumo mais. E ele foi embora, e eu fui na Casa Esperança. Chegou na Casa Esperança, não tinha vaga, ninguém quis abrir o portão, e eu, com a loucura, eu chutei o portão. O Seu Divino, que hoje me atende muito bem, viu, Seu Divino? O Seu Divino ali. Ele me falou para mim no Centro Pop, e eu cheguei no Centro Pop, conheci a Laura, uma psicóloga. E nessa história eu vendi a moto do meu sobrinho e o meu celular. E eu não queria ir na minha mãe nem no meu sobrinho por causa disso. Eu tinha roubado, eu tinha vendido nessa ida para Mata Grande, nessa saída. E ela ia me mandar para Paulo de Tarso. Eu falei, não, qualquer lugar, mas eu quero ir. E aí ela pediu para me banhar, eu fui fazer a barba e expliquei a minha história para ela. Ela ligou para minha mãe e chamou minha mãe para ir lá. E eu falei para minha mãe, vem mãe, mas não traz ninguém. E a minha mãe veio. Quando a minha mãe veio, eu pedi perdão para minha mãe na frente da psicóloga. A psicóloga conversou com nós, eu pedi. Aquilo dali já foi um rompimento ali, de uma dificuldade de eu chegar na minha casa, porque não é fácil vender as coisas, né? E eu vendia. E minha mãe me perdoou, e eu perguntei para minha mãe quem trouxe ela. Quando ela falou que era o meu sobrinho, um sobrinho que eu cuidei dele, eu troquei fralda, eu fui um pai para ele, né? Mas aí, devido à droga, e eu perguntei para ela onde que ele está, e ela falou bem assim, está na frente. E aquilo dali, como ele já estava ali, eu não sou um cara ruim. Eu falei, chama ele. E aí ele veio, nós se emocionou, eu pedi perdão, ele aceitou o meu perdão, e ele me abraçou. E na hora de eu ir, houve um telefonema para Igreja Batista Ed, e ela... Eita glória! Aleluia! Aplauda Jesus aí, igreja! Glória a Deus! Antes de você continuar, eu só quero dar um recado. E eu vou ter um monólogo com o Mateus hoje, tá, gente? Pode continuar, filho. Então, aí eu agradeço essa menina que trabalhou ali, a Laura. Ela é minha mãe na fé, que ela me deu o início de tudo isso. Eu agradeço a Deus e a ela. E no momento que eu ia para o Paulo de Tarso, cantou a vaga aqui na Batista Ed, mas era no fundo do Atacadão. Aí ela falou, só que você tem que ir, porque nós aqui, nós não vamos buscar ninguém. A pessoa tem que vir, porque tem que sair do querer da pessoa. A gente tem um princípio, nosso tratamento é totalmente sem compulsória. A base do nosso tratamento é a liberdade. O cara precisa desejar muito ser livre. Então a gente não busca, mas todos aqueles que vêm ao nosso encontro, nós estamos de braço aberto para poder ajudar e aceitar ele quantas vezes for preciso, para que Jesus possa fazer uma obra na vida dele. Amém? Pode continuar. E aí meu sobrinho, olha só, o que eu vendi a moto, meu celular que eu comprei no nome da minha mãe, estourei o nome da minha mãe, né, eles me levaram até a igreja, e lá eu encontrei o obreiro Fábio e o obreiro Henrique, e pela primeira vez eu vi o Senhor. E
Nós fizemos a triagem e ali eu já almejava no meu coração, e eu entrei com um propósito. Quando eu pisei dentro da igreja, eu falei para Deus: eu não vou sair para fora. E eu fiquei com esse propósito, pastor, no meu coração, até eu chegar no Resgate Campo Limpo. E a minha mãe foi embora, o meu sobrinho também. Ninguém acreditava em mim, mas a minha mãe acreditou. O meu sobrinho também ficou meio assim, mas eu não tinha mais ninguém para acreditar em mim. Todos que me viam me condenavam ali, na atitude de cada um deles, que ou eu era Mata Grande ou eu era cemitério, porque eu dava trabalho, irmão. Olha só o cabelinho da minha mãe. Minha mãe era magrinha, minha mãe cabelo branco. Hoje, graças a Deus, ela está bonita, linda, maravilhosa. Mas eu já dei muito trabalho, já cheguei sanguentando na minha casa, minha mãe cuidando de mim. Já nunca devi ninguém, mas já chegaram, porque isso daí eles falam que a gente deve isso, aquilo, mas eu nunca devi. Mas como foi esse processo, né, na casa de recuperação, no Resgate Vidas, que é a nossa casa de recuperação aqui? Como que foi esse processo, seu e Deus lá? Tem alguma experiência que te marcou, algum momento nesse dia, naquele lugar, que você pode compartilhar com nós, que foi decisivo assim no seu coração, nessa transformação que Deus tem feito na sua vida? Então, pastor, quando eu ergui a mão para o céu e falei para Deus ali que eu não ia beber, nem usar droga, nem me prostituir mais, eu firmei numa passagem da Bíblia, e ali eu ouvi a voz de Deus no meu ouvido e guardei na tábua do meu coração. É Atos 16, 31, aonde fala: crê no Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Porque enquanto todos não achavam que eu poderia mudar, que eu poderia conseguir, Jesus, ele acreditou, e eu acreditei em mim, na mudança. Quando eu entrei ali na Batista Éder, eu falei para minha mãe: mãe, eu vou passar os 9 meses e eu vou mudar por mim, para me fazer a senhora e meus filhos felizes. E aquilo dali, Deus me compactou naquele momento ali. E quando eu cheguei no Resgate Campo Limpo, nós éramos em 35, pastor. Estava cheio, porque o Senhor estava fazendo uma transferência de irmãos para Poxoréu. Eu cheguei nessa época ali. Nós temos a unidade Campo Limpo, unidade Poxoréu e unidade Cidade de Deus. Hoje a unidade Campo Limpo é a Thalita Cume, uma casa feminina. E a unidade Poxoréu e a unidade Cidade de Deus é Resgate Vida, casa masculina, né? Foi onde o Joeber foi restaurado por Jesus. Eu cheguei ali, eu conheci o Pedro, né? Não sei falar o nome dele completo, meu obreiro, que obreiro, hein? Então, assim, conheci uns irmãos lá também, e eu fiz o meu tratamento, e ali eu fui chamado para ir para a dispensa com 1 mês e 15 dias, pastor. E eu não queria não, gente. A dispensa, que dentro da casa de recuperação existe rotinas e existe responsabilidades, né? E a dispensa é uma primeira responsabilidade, antes de ser obreiro, cuidar da parte da alimentação da casa. E aí eu comecei a cuidar dessa dispensa para mim pegar responsabilidade, porque a gente chega no resgate, a gente vai aprender o horário de levantar, o horário de poder falar com Deus, o relacionamento diário com Deus, saber o horário de comer, porque eu não tinha horário, né, para comer, horário para brincar, horário para trabalhar, horário para tudo. É um renovo, um recomeço na minha vida. Ali eu aprendi a ser filho, a ser irmão e a ser pai. Ali eu aprendi que Deus é que ia tampar um vazio, porque a droga, de vez desse vazio tampar, ela aumentava.
Porque na hora que é o primeiro pega, é uma beleza, é gostoso, né? Mas depois o vazio que está dentro de mim se transforma 10 vezes mais. Vazio grande. Nós falamos muito disso na casa de operação e nas nossas mensagens, né? Que existe um vazio dentro de nós, eterno, infinito, invisível e real. E só Deus é eterno, infinito, invisível e real. E só Deus pode preencher esse vazio dentro de nós. E muitas vezes, né, nós buscamos, muitas vezes não, todas as vezes que nos afastamos de Deus, buscamos nos prazeres da carne substituir o prazer da presença de Deus. E é isso que o craque faz nas nossas vidas. É isso que o Joelber está falando. Que ele entendeu nesse lugar, nesse momento que Deus separou para ir lá. Porque assim, entenda algo, não é a Batista Éden, não é o pastor Rodolfo, não é o resgate que mudou a vida do Joelber. Quem mudou a vida do Joelber foi Jesus na cruz do Calvário e uma decisão pessoal dele de se relacionar com um Deus que pode preencher tudo em todos. Quem pode dizer aleluias? Glória a Deus, aleluias. É isso ou não é, Joelber? É isso, porque a partir daquele momento que eu ergui a mão, eu já sabia o que eu queria dentro de mim. Só que eu precisava de uma ajuda, de um apoio moral, de uma pessoa para confiar. Deus enviou o Senhor e o tio Elias para confiar em cada um de nós. É isso que eu falo sempre aqui, Joelber. A Batista Éden, ela é uma oportunidade do céu. Ela não é mais nada do que uma oportunidade de Deus. A nossa porta fica aberta a semana inteira. E todas as vezes que alguém chegar aqui pedindo ajuda, nós vamos estar disponíveis. Os meninos estão aqui, prova disso, disponíveis para ajudar. Se ele vai mudar ou se ele não vai mudar, não é uma responsabilidade nossa. Não é uma responsabilidade da igreja a transformação de vidas. É responsabilidade da igreja ser uma oportunidade para que ele decida pela transformação da vida dele, como o Joelber decidiu. Amém? É isso ou não é, Joelber? É isso mesmo, pastor. E quando eu ganhei essa oportunidade de ser dispenseiro, eu recusei a primeira vez. Na hora ali, na hora que o menino virou as costas para mim, foi saindo, ele virou de novo e falou bem assim: a obra precisa de você. Quando ele falou isso, veio um flash na minha cabeça, porque assim, a obra é aquele lugar que me recebeu. A obra é aquela casa que me recebeu, aonde a igreja me recebe. E o pouco que eu posso fazer é eu oferecer uma ajuda de limpar um banheiro, de cuidar de uma despensa, de carpir, de quando um irmão chegar machucado, eu ir lá, dar um banho nele, arrumar uma roupa. Agora, Joelber, pegando um gancho do que você está falando, eu vou te contar que tem algumas surpresas do que nós combinamos. A terceira pergunta que eu falei que ia fazer para você, filho, é: quem é o Joelber hoje? E quem vai responder essa pergunta sou eu. Porque nós darmos testemunho de nós mesmos é falho. Mas eu vou falar quem é o Joelber. O Joelber, para você poder entender, você que está em casa, o Joelber é um filho. O Joelber é um amigo. O Joelber é coordenador de toda a arrecadação da Igreja Batista Éden. Nós servimos diariamente mais de 150 refeições e ele é o responsável pelo alimento. Ele é o responsável pela carne, pelo arroz, pelo feijão. E ele é tão dedicado naquilo que ele faz. Semana passada ele chegou em mim desesperado, porque o freezer da igreja estava vazio, estava esvaziando. E ele estava quase chorando, porque ele estava extremamente preocupado de acabar a carne, na verdade o ossinho de pescoço, que é a nossa alimentação, que nós não temos condições de comprar carne ainda. E ele estava extremamente preocupado. Esse é o Joelber, um homem responsável, um homem que eu confio, que o pastor Elias, que é o pastor Resgate, confia, um homem que é uma referência de Deus nas nossas vidas, um homem de um caráter irrepreensível, um homem que nos dá orgulho. E todos os dias, quando eu olho ele me motiva a continuar a executar aquilo que Jesus me chamou para fazer. Joelber,
o que você é hoje é o orgulho que a Batista Éden tem. Quem pode aplaudir Jesus por isso, igreja? Te amo, meu filho. Amém. Agora, a última fase que eu não te contei, eu quero que você olhe para sua mãe, dentro dos olhos dela, e fala tudo que está no seu coração para ela. Isso é importante para ela hoje, porque eu acredito que mais do que ninguém, a dona Zilda foi a mulher que nunca desistiu, que nunca desanimou, que cansou às vezes, mas que lutou pela sua vida. E eu creio que tudo que está acontecendo aqui hoje, dona Zilda, por isso que eu queria a senhora aqui, é para honrar a senhora, é para dizer que a senhora é uma guerreira e muito importante nesse processo do Joelber. E eu quero que você fale o que está no seu coração para ela, Joelber. Amém. Antes de eu falar para minha mãe, eu queria falar já aqui diante de todos. Eu amo o Resgate. O Resgate é minha casa. E eu agradeço a Deus por eu estar aqui numa casa onde eu amo ficar, que é a Batista Éden. Eu amo, pastor, o Resgate. Do fundo do meu coração, eu agradeço o projeto Resgate. Aleluia. Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Primeiramente é Deus, mas o Resgate é minha casa, é meu lar. Mãe, dona Zilda, eu aqui como Joelber, verdadeiramente seu filho, eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz para a senhora, na minha inocência, no meu erro, na minha falha. Mas a partir daquele momento e a partir de hoje, já que falando e declarando diante de todos, eu sempre vou fazer a senhora mais e mais feliz. Primeiramente eu, e aí eu vou ao fluir esta felicidade de filho, de pai e futuramente um esposo. Porque, como a senhora sabe, eu tenho 4 filhos, né, que eu ganhei aquela minha filha de 19 anos, né, nem ela sabia, nem eu, que é a Andreina, mas 4 filhos eu tenho. E a Ashley está vindo morar comigo novamente. A filha dele de 8 anos, que ele recusou, que ele trocou pela droga, hoje, depois da restauração, está vindo morar com ele. Quem pode dizer aleluia? Glória a Deus. Deus é um Deus de restauração. Mãe, do fundo do meu coração, eu amo a senhora e eu quero fazer a senhora cada vez mais feliz. Aleluia! Te perdoa, meu filho, do fundo do meu coração. Já está perdoado faz tempo. Em nome de Jesus, está perdoado e eu te amo. Nunca, nunca na minha vida vou deixar você. Nunca na minha vida, meu filho. Você pode estar errado, que eu vou lutar até você sair dessa, e você já saiu, graças a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus de novo, igreja. É isso, igreja. Olha, eu vou falar aqui, eu não sou muito bem para falar, mas eu vou falar do jeitinho que eu consigo. Eu agradeço a Deus primeiramente e todos que oraram pelo Joelber, porque o Joelber já deu muito trabalho para mim e para minha família e para todos os amigos que amam ele. Então, eu agradeço muito a Deus, primeiramente, todos que oraram por ele e a Batista Éder, a Igreja Batista Éder, que hoje ele é outro Joelber. Ele nasceu de novo. Aleluia! Ele é outro Joelber.
Ele renasceu de novo, graças a Deus. Eu estou muito feliz. Obrigado, Jesus. Aplauda Jesus de novo, igreja. Eita Deus. Aleluias. A presença de Deus é real neste lugar. Quem está sentindo, diga glória a Deus. Eu tenho certeza que até Rio Vermelho hoje está sentindo a presença de Deus. É isso, igreja. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho que eu não me envergonho, que é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Aleluias. O Evangelho de um Cristo, de um Jesus que continua fazendo milagres. No tempo de Jesus, a lepra era uma doença incurável. E Jesus tocava nos leprosos e os leprosos eram curados. Hoje, nos nossos dias, o crack é uma doença incurável. Mas o Jesus que curava os leprosos continua curando os noiados e transformando em homens de graça, de hombridade, de caráter. Aleluias! Se você nunca viu um milagre, venha para Rondonópolis. Venha conhecer a Batista Éden, sente neste lugar e escute milhares de histórias como essa. Jesus está fazendo milagres ainda hoje. Entenda isso em nome de Jesus. E se essa palavra falou com você, se esse testemunho falou com você, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Joeber, para encerrar, você quer falar alguma coisa para o público, para aqueles que estão assistindo, deixa uma mensagem, uma palavra do seu coração rápida para eles, e nós estamos encerrados em nome de Jesus. Amém, pastor. Eu quero sim, aqui na igreja e todas as outras eu creio que tem, mas eu vou falar daqui, integração, né? Para poder conhecer o lugar, a igreja que você está indo. Aqui nós temos essa integração para poder conhecer. E acampar dentro, eu nunca passei acampar dentro. É um acampamento dentro da igreja, um relacionamento com Deus, como nós temos depois ali o encontro com Deus. E esse relacionamento com Deus, isso voga muito a cada um de nós, a gente ter esse relacionamento diariamente com Deus. Nesse acampamento foi aonde Deus colocou no meu coração ali desejo ardente de ser essa pessoa em Cristo Jesus, Joeber de Jesus. Aleluias! É o que nós falamos e é o que nós pregamos aqui todos os dias, que todos os nossos problemas só tem um lugar de ser resolvido no nosso relacionamento íntimo e secreto com o Deus que mora dentro de nós. Amém e amém. Como eu disse, compartilhe essa mensagem. Deixe essa mensagem alcançar outras vidas, outras pessoas. Está difícil de acabar aqui hoje, porque está muito forte a presença de Deus aqui, mas nós precisamos encerrar. Amém? Fique na graça e na paz de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias.